A paz do Senhor para a igreja, amém? Uma boa noite para todos, um culto abençoado e a presença do Espírito Santo de Deus em nossa igreja. Amém, amados? Irmãos, o título, se eu vou dar um título a essa mensagem se chama O Espelho, a Fé, a Esperança e o Amor. Vamos lá, até te falei diferente, né? Falei esperança, fé e amor, mas o título dessa mensagem se chama Espelho, Fé, Esperança e Amor. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos e vamos caminhar dentro da palavra. Vamos lá, 1 Coríntios 13, que é muito conhecido, 13 e vai lá no 11. Nós vamos ler do 11 até o 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios. E diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem 3, fé, esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Amados, é bem interessante essa mensagem que o Senhor me deu, que eu vou precisar falar em espelho. Eu até pedi para separar um espelho ali, está até ali esperando para o final da mensagem eu trazer esse espelho aqui para marcar bastante essa noite, marcar a nossa mente espiritual. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, ela fala em 4 oportunidades de espelho, a palavra espelho ou a palavra reflexo relacionada a espelho. A primeira citação que nós temos é em Êxodo 38, versículo 8, quando estava na composição do tabernáculo, foi pego com as mulheres, elas deram espelho para fazer a base de uma pia, de uma bacia de bronze. Ali é a primeira citação. Temos uma segunda citação no livro de Jó, que fala que você via o seu reflexo em espelho, numa água. Temos a citação em Tiago 1:23, que fala que aquele que contempla a sua face no espelho se engana, se esquece como na verdade ele é dentro do seu interior. E essa citação de hoje, de 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Por que Paulo está falando isso? Se você for olhar a história do espelho, a história, tanto no tempo dos egípcios, como no tempo lá do povo de Israel, principalmente na época de Cristo, espelho era uma face bem polida de algum metal, bronze, prata, até mesmo ouro. Ele era tão bem polido, porque ele refletia a imagem da pessoa que estava segurando aquela peça. Colocava-se alguma coisa para segurar, para sustentar, e você via o seu reflexo. Tanto que você vê que as mulheres que estavam próximo à construção do templo, elas tinham já espelho lá naquela época. Não o espelho que nós vemos hoje, que é um outro tipo de produção, mas o espelho citado lá em Êxodo 38, versículo 8. Elas deram o quê? Deram vidro? Não deram vidro, elas deram o bronze que foi utilizado na construção da torre da pia de bronze, né? A base da pia. Mas só que você vem para o Novo Testamento, Paulo fala uma citação de algo que está embaçado. Porque o reflexo do espelho de ouro, de prata, de bronze ou algum similar
ele não reflete a imagem fidedigna do nosso rosto. Correto? Então, Paulo está falando de algo embaçado, algo que você não consegue ter uma nitidez. Tanto que Paulo vem falar que está embaçado. Bateu tão forte que acendeu, ligou até a televisão ali. Está ligada a TV aqui. Falar com as crianças para não bater a porta. Péssimo costume, né? Mas é coisa de criança mesmo. Então vamos lá. Vamos pegar o fio da meada aqui. Ou seja, lembrando, vamos pegar o fio, cobre, prata, ouro e bronze. São formas de fazer espelho, correto? Mas só que Paulo está falando, por que Paulo está falando isso? Agora vemos em espelho de maneira obscura. Ele está falando de maneira obscura porque a imagem está o quê? Ofuscada. A imagem está embaçada. Se você fosse olhar, se ver num espelho lá da antiguidade, dos tempos de Jesus, ou mesmo lá do tempo dos egípcios, né, que já acharam nos escombros muitos artefatos que eram realmente espelhos, mas eram metais. Amém até aqui, irmãos? Mas por que Paulo fala que está embaçado? Mas antes de chegar no capítulo 13, você não precisa ler. O capítulo 12 de 1 Coríntios fala de dons espirituais. A Bíblia foi fatiada, no bom sentido, em capítulos e em versículos, para dar um norte nos nossos estudos. Mas, a meu ver, Coríntios 13 teria que ser continuação de Coríntios 12. O 13 teria que ser uma continuação do 12. Claro, não é que teria, né? É uma continuação, porque ele vem falando de dons espirituais. Uns são apóstolos, profetas, outros são mestres, operadores de milagres, curar, socorro, governo, variedade, ele fala de todos os dons. Mas só que depois que ele fala de todos esses dons, Paulo vem e fala o seguinte: olha, isso tudo é para, como se ele estivesse dizendo isso, não se ensoberbeça, não fique na sua altivez, porque o mais importante, o que é? Ele conclui lá no 13, você precisa da fé, da esperança, do amor, para obter a capacidade de lidar espiritualmente com os dons espirituais. E ele fecha no capítulo 13, mas o mais importante é não adianta você ter os dons todos e não ter o amor. Mas, como que vamos trazer para a mensagem de hoje, como eu comecei a ler, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, muitos de nós ainda pensamos como menino. Vocês lembram que eu fiz um estudo aqui uma vez na igreja? Eu acho que isso foi de manhã, que eu falei sobre as 5 divisas do cristão. Quem lembra dessa mensagem? Essa mensagem é maravilhosa que o senhor deu para a igreja. Nós recebemos a primeira divisa, nós fomos chamados de neófito. Recebemos uma segunda divisa, que é a divisa do aprendizado. Recebemos a terceira divisa, que é a do provado. A quarta divisa, nós fomos aprovado. E a quinta divisa, nós estamos maduro dentro do tempo. Porque a palavra perfeito no Novo Testamento quer dizer que algo que está em processo de amadurecimento. Amém, irmãos? Então, aconteça o que acontecer. Vamos pensar para o Brasil que nós estamos vendo hoje. Aconteça o que aconteça, o que for no Brasil, nós estamos num processo de amadurecimento espiritual. Muitos de vocês aí, muitos irmãos da igreja, já atingiram a estatura de varão, porque é aquela pessoa que já está madura dentro do tempo. E quando você for pegar o espelho,
for pegar um espelho que está até ali para exemplificar, você vai pegar um espelho, que seja de ouro, de prata ou de bronze, você vai ver a sua imagem em perfeita nitidez, porque você não mais se vê como um menino. Amém, irmãos? Por que Paulo vem falar em espelho, em enigma? Porque ele está apontando para você, você tem que se ver no futuro, espiritualmente falando, uma pessoa amadurecida. Eu não me vejo no espelho mais como aquela pessoa que caiu dentro do lago quando eu conheci Jesus. Passei pelo vale da sombra da morte várias vezes, e o Senhor provou que Ele é comigo, como Ele também, muitos de vocês têm prova suficiente para saber que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos ter medo de político? Nós vamos ter medo desse inferno que está descendo sobre o Brasil? Temos que fazer o que o bispo Wilson fez, e com muita procedência, orar pela nossa nação. Mas nós estamos em processo de amadurecimento espiritual e nós estamos ligados ao terceiro céu. Nós não somos daqui. Só que o mundo está trabalhando, fugindo um pouco da mensagem, o mundo está trabalhando para que a Bíblia do anticristo entre em prática, para que ele possa assumir, como está escrito em Coríntios 13. Então essa cartilha tem que vir para que se cumpra e que ele possa vir e desempenhar o seu papel de anticristo. Mas isso não importa no momento. Só que Paulo está falando em espelho. Eu quero que vocês pensem bem bastante isso comigo. Em espelho, em enigma, você tem que se olhar. Você precisa se olhar espiritualmente. Senão os cultos para você vai ser enfadonho, vai ser cansativo, uma hora você vai acabar se desviando, você vai abandonar a igreja. Você tem que ver que você está num processo de amadurecimento e extrema relação com Deus vivo. Você está ligado ao terceiro céu, ao Deus Todo-Poderoso, que está conduzindo a nossa vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, você tem que crer que você não é a mesma pessoa que entrou numa igreja evangélica não sei quando na sua vida. Você hoje é uma pessoa em processo final de amadurecimento. Deus está te dando capacidade espiritual para que você possa atingir o que Paulo não cita em Coríntios 13, mas ele cita em segundo, logo no livro seguinte, em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Amém, irmãos? Na continuação, as cartas são extremamente interligadas, No capítulo seguinte, no segundo livro de Coríntios, ele fala sobre isso. Nosso corpo está se deteriorando, mas o nosso interior se renova a cada dia. Mas por que ele tanto fala, se você for olhar a quantidade de vezes que o Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, fala em perfeito e imaduro, você vai dar um salto de qualidade espiritual na sua vida, que você vai ficar surpreso. Nós não queremos ter a mente de Cristo? Só teremos a mente de Cristo se eu atingir a quinta divisa da qual eu fui chamado para ter. Neófito, aprendizado, provado, aprovado, maduro. Eu preciso ter a mente de Cristo. Quando eu estiver maduro, espiritualmente falando, aí você vai ver o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já praticamente você não faz mais esforço. Você não precisa mais do seu eu, porque você não é mais menino, você não é mais criança, você amadureceu, você está com uma estatura amadurecida, firme e forte no Senhor, você está em paz no seu coração e sabe que tudo está conduzindo a teu favor. Amém, irmãos? O Senhor está conduzindo a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua despensa. Tudo que é seu está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Mas por que tantas citações no Novo Testamento da palavra perfeito? Quando você fala perfeito, você pensa logo na pessoa de Jesus.
Mas quando ele fala de perfeito, né, eu já falei isso aqui várias vezes, quando a Bíblia no Novo Testamento fala de perfeito, repetindo, está falando sobre o meu crescimento e meu amadurecimento espiritual. Amém, irmãos? Ainda que a carne te incomode, te perturba, possa te afligir, você está em processo de crescimento. Só que essa mesma palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aconteça o que acontecer, possa acontecer, venha o que vier, nós somos vencedores em Cristo Jesus. E esse processo de amadurecimento, ele tem um objetivo, é te levar à carta de Efésios. Vamos lá. Efésios 4, 13 e 15. 4, 13 e 15. Olha quantas vezes a Bíblia fala em perfeito, em maduro e em varonilidade. Olha que riqueza, que maravilha a palavra de Deus. Efésios 4, 13 e 15 diz assim, eu tenho que ler um com ponto para não ficar uma frase perdida, né? E ele falando novamente em dons, tá? Vamos começar do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas. Você está vendo que está falando novamente em dons, em capacitação vinda do céu? Amém, igreja? Vimos lá em Coríntios, estamos vendo aqui agora de novo, ele capacitação, doutores, pastores. Mas qual o objetivo disso tudo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoamento? Amadurecimento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Se a igreja amadurecer em unidade, nós atingiremos o quê? A unidade não é cada um pensando de uma coisa, de uma forma diferente. O Espírito vai nos conduzir a pensar da mesma forma, conforme a condução do bispo e dos demais pastores, amém? Agora, olha a maravilha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí, isso aqui que eu amo, essa colocação aqui, a perfeita varonilidade. A palavra perfeita, o que ela quer dizer? Maduro no tempo. Não esqueça disso. Isso é do grego do Novo Testamento. Palavra perfeita quer dizer maduro no tempo. A medida do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Meninos. Aquele menino que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Eu não posso ser mais menino, porque nada vai me adiantar, espiritualmente falando, eu estar na igreja. Porque se eu for menino, se eu for um cristão menino, olha o que acontece. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, não, hoje está bom, hoje está ruim, hoje está bom, hoje está ruim, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu não preciso dar exemplos, eu dou sempre os mesmos exemplos, né? Dou sempre o exemplo do XX e do XY. Tem pastor a favor, que é normal o XX virar XY. Pelo amor de Deus. Inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Esse mesmo menino de Efésios, quem escreveu a carta aos Efésios? E quem escreveu o Coríntios? Você vê que é o mesmo escritor, é a mesma inspiração. Só que a inspiração de Paulo era tão borbulhante, era tão eficaz, era tão difícil de conter, que ele deixava em todas as suas cartas as suas características, a sabedoria vinda do alto. Amém, irmãos? Então, hoje aqui, quem está ao alcance da minha voz, em nome de Jesus, você deixará de ser menino. Amém, irmãos?
não sejamos mais meninos. Vamos partir para a terceira e quarta e até mesmo a quinta divisa. Mas por que ele fala assim? Porque agora vemos em espelho de maneira obscura. Vamos trazer para a parte espiritual. Lembra do Egito? Lembra das irmãs lá na construção do templo? Elas tinham ouro, prata, bronze e viam sua imagem. A imagem ofuscada, a imagem embaçada. Olha o que Paulo fala para nós aqui. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Você espiritualmente, você sente que alguém está falando com você. Amém ou não amém? Você sabe que alguém fala com você. Por que quando nós estamos sentados, às vezes, aí se a gente não estiver sentado, a gente começa a chorar até cair sentado? Porque o Espírito está falando conosco. Ele está falando. Ele nos conhece, mas nós não o conhecemos na sua plenitude. Só que ele vem dizendo. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, eu sinto alguma coisa que está falando comigo, eu sei que é da parte de Deus. Então conhecerei como também sou conhecido, ele me conhece por dentro e conhece você por dentro e por fora. Mas a tua intimidade vai atingir um ponto de tal maneira que você, deixando de ser menino, atingindo maduro dentro do tempo, você vai entender quem está falando com você e você vai poder dizer, nós temos a mente de Cristo. E mente de Cristo não é mente de menino, não é mente de criança, não é mente de bebê, não é mente de neófito, que é logo citado nas cartas pastorais. Você não é mais neófito. Pelo amor de Deus, deixa as meninices de volta, deixa as criancices de volta. Você precisa crescer espiritualmente. Só que esse próprio livro, Coríntios 13, ele fala que você precisa de 3 coisas. Qualquer que seja o dom que Deus te deu. Todo mundo que está dentro da igreja tem dons, tem algum tipo de chamada. Um aperto de mão abençoado, uma palavra, alguma coisa todos nós temos. Mas ele fala que a essência disso tudo é o quê? Fé, esperança e amor. A fé é você crer e saber que Deus está agindo na tua vida e um dia você vai olhar para o espelho, espiritualmente falando, e a tua imagem não estará mais embaçada. Eu tenho fé no futuro, naquilo que eu estou pregando, dizendo, estou repreendendo, em nome de Jesus. Fé, eu tenho a esperança, o que nos dá combustível nesse mundo louco e insano, esperança nesse mundo vindouro em Cristo Jesus. Mas mesmo aqui nessa terra, nós somos mais do que vencedores. Mas por todos os demônios encapetados que você vai enfrentar, os demônios encapetados, eles estão em quem? Em seres humanos, em pessoas, não estão em árvore, não estão em raízes, não estão em pedra. Por isso que ele fala fé, esperança e glória a Deus, maravilha esse nosso Deus. Amém, irmãos? Quem está falando contigo aí agora, pelo que eu estou pregando, é a pessoa do Espírito Santo. Deus está falando com você. Só que ele está agregando em você maturidade espiritual para encarar o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós vamos viver. Aconteça o que acontecer, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando você chegar na tua casa, você for olhar um espelho hoje, daí, pastor Abel, você vai pegar um batom. Se na tua casa não tiver batom, você vai comprar um batom. Canetinha, é. Você vai deixar por 30 dias na sua casa. Pode ser em letra pequena, tá? Ele fez caprichado aqui. Fé, esperança e amor. Isso não vai ter um acidente aqui. Tá bom. Bota no meio para ficar bonita a foto. Isso. Você bota pequenininho lá no espelho da tua casa, para 30 dias você meditar sobre isso. Você está Olha quanta coisa você vai ver nesse espelho aqui. Quando você chegar na tua casa, você arrumar para sair, você vai profetizar para você mesmo.
Eu te abençoo em nome de Jesus. A minha imagem no mundo espiritual não está embaçada, não está ofuscada, porque eu sei em quem tenho crido. Amém, irmãos? A fé que te conduz, a esperança que te fortalece e o amor te levam a encarar os dias de uma forma extremamente feliz e abençoada. Amém, irmãos? Então lembre desse espelho, deixe na sua casa no espelho lá fé, esperança e amor, para que você por 30 dias lembre dessa mensagem, que não é minha, essa mensagem é do Senhor. Amém, irmãos? E você saiba de uma coisa, nós estamos vivendo o melhor momento da história. É aflitivo, é cansativo. Eu já parei de falar com uma opção de gente aqui, já briguei com 3, já bloqueei 3, eu sou livre, eu posso me irar, eu posso ficar irado. A Bíblia diz que eu posso me irar. Não quero mais falar com você, não, é baboseira demais. Mas nós estamos vivendo o melhor momento da história. Amém, irmãos? O melhor momento da história. Você está vendo a Bíblia se cumprir nos seus olhos, sendo descortinado na sua frente o poder que é nesse nome, que é sobre todo nome, e o mundo com raiva desse nome, que é sobre todo nome, porque eles não conhecem o dono desse nome. Amém, irmãos? Eles não conhecem esse Deus que nós falamos, porque nós o conhecemos dentro de nós. E nós fomos chamados por Ele, assim como eu fui chamado aos 19 anos, Ele falou, Milton, vem cá. Eu não preciso falar mais nada. Milton, vem cá. Foi tão forte que eu caí dentro de um lago. Eu fui lá depois tirar foto desse lago, porque nós sabemos de quem nós estamos falando, de quem nós estamos pregando, nós estamos sabendo de quem nós estamos citando, e nós sabemos que Ele cuida de nós. E o mundo fica com raiva de mim e de você, porque eles nunca escutaram, fulano vem cá, ciclano vem cá. Por que eles não escutam o mesmo nome que todos nós aqui já ouvimos falar? E sabemos que é o nome de Jesus, porque Deus veio para os simples e humildes. Ué, por que você está misturando as coisas? Não estou misturando, não. Muita gente escuta falar, fulano, vem cá. Aí o cara começa a questionar. Não, que é isso? Não, eu não creio no Jesus dessa forma. Está dando para entender? Por que os sábios, os cultos, em termos de conhecimento, não vêm para Jesus? Porque na hora que Jesus chama, faz 1000 questionamentos. Está dando para entender? Questiona 1000 coisas no coração. Não, Jesus não é assim. Jesus não é tão poderoso como vocês dizem. Ele começa a questionar. Começa a criar confusão nessa relação, nessa chamada. Por isso que ele veio para os simples. Quem são os simples? Todos nós aqui ouvimos um dia, venha cá, e nós viemos, que nem Paulo no livro de Atos. Ele escuta aquela voz, aquela luz. Saulo, o que você está fazendo? Você está me perseguindo. O que Saulo fez? Bom, Senhor, o que você quer que eu faça? Saulo, com toda aquela cultura, olha a diferença que a Bíblia fala, que ele não veio para os soberbos e os sábios. Saulo, com toda a cultura que aquele homem tinha, tá bom, Senhor, vou fazer o que o Senhor quiser. Ele não questionou nada. Não questione a obra de Deus na sua vida. Se tiver que pisar em pedra, vamos pisar. Se tiver que pisar em caco de vidro, vamos pisar, porque nós somos vencedores e sabemos a quem estamos servindo. Glória a Deus por esse nome que é sobre todo nome. O espelho, a fé e a esperança e o amor. Olhe para o espelho hoje à noite de uma forma diferente e saiba que amanhã, não tenha dúvida disso, será um dia maravilhoso em Cristo Jesus. Será um dia esplendoroso em Cristo Jesus. Será um dia magnífico em Cristo Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. A vitória é nossa. Glória, glória a Deus. Bispo Wilson. Um detalhe interessante, que eu sei que hoje é ceia, né? Pode vir, bispo, pode vir. Quando Paulo caiu do cavalo, ele tinha 30 anos. A gente vai estudando as datas, que a minha Bíblia tem data, eu acho legal isso. Quando ele caiu do cavalo, ele tinha 30 anos. Quando ele escreveu esse livro de Coríntios aqui, ele tinha 54 anos.
Olha só, 24 anos depois ele escreve isso, porque ele sabe o que ele viveu nesses 24 anos. Olha, ele passou uns bons bocados. É preso, é chicoteado, 1000 coisas aconteceu com ele. Ele passou por um processo de quê? Um beijo no coração, glória a Deus.